Boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença de todos nesse encontro, né? Esse encontro é um encontro escolhido por dois colegas que estão se juntando a nós aqui no CIPAC Diagnóstico e não poderíamos fazer diferente, né? Escolhemos começar falando de patologia. E falando de patologia dentro de um contexto de uma medicina que evolui muito rapidamente, na verdade, numa velocidade vertiginosa, né? E nós estamos, nesse último ano, sendo testemunha do quanto vertiginosa é essa evolução. Está aí a vacina da Covid-19, né? A velocidade com que essa vacina evoluiu, com que ela surgiu, né? Para a nossa felicidade, que não deixa a gente mentir. Então, realmente, esse tem sido o hallmark da medicina, uma velocidade incrível com que as coisas têm acontecido. Na patologia não é diferente, né? E nós do CIPAC tentamos perseguir é, essa velocidade e tentando manter a nossa qualidade com agilidade. Desde o surgimento do CEPAC, e isso já vai um pouco mais de 40 anos, o nosso fundador, o Dr. Godofredo, sempre entendeu que para a gente conseguir isso, qualidade com agilidade, é preciso manter o grupo aberto, é preciso manter as mentes oxigenadas, né? E a gente tem tentado fazer isso desde sempre. E agora, então, nós contamos com a doutora Carla e o doutor Renê para alcançar esse objetivo. A doutora Carla, ela se graduou na Universidade Federal de Rondônia, fez a residência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e deu seguimento na sua formação como patologista, com um treinamento em patologia cirúrgica e imunohistoquímica no Laboratório BAC de consultoria em patologia. E trabalhou nesses últimos anos como patologista associada justamente nesse serviço de patologia, em Botucatu, né, no serviço de consultoria do Laboratório BAC. Desenvolveu suas atividades, então, em patologia cirúrgica e citopatologia, com ênfase em patologia ginecológica. O Dr. Renê, que vocês vão ouvir hoje, fez a sua graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, assim como a residência médica. Complementou essa residência médica com um treinamento em gastropatologia no Instituto de Patologia e Imunopatologia Molecular da Universidade do Porto. Na sequência, um fellow em patologia cirúrgica e imunohistoquímica no Laboratório BAC de consultoria, onde também, assim como a doutora Carla, desenvolveu nos últimos anos sua atividade como patologista cirúrgico e citopatologia, com ênfase nas áreas de patologia pulmonar, cabeça e pescoço e patologia molecular. Além disso, o Dr. Renê também coordenava no Laboratório BAC os exames de biologia molecular e de biomarcadores dos programas de teste, né? Então, tanto a doutora Carla quanto o doutor Renê agora agrega ao CIPAC e vão continuar com as suas atividades como patologista aqui conosco. Então. Eu espero que todos tenham, então, um bom aproveitamento com a aula, e eu gostaria de lembrar a vocês que vocês podem ir já fazendo perguntas, tirando dúvidas durante a aula através do chat, ou então depois, no final da aula, usando aquele recurso do levantar a mão, para tirar as dúvidas, então, com o Dr. Renê. Ok? Boa aula a todos. Bom, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui hoje e conversar com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando hoje, mas não só isso, também da oportunidade de integrar o time do CIPAC. Faz pouco tempo que eu e a Carla chegamos aqui, mas
Nessas 2 semanas aqui de trabalho, a gente já se sente em casa, o que é um ótimo começo, chegar num lugar que você se sente bem recebido. E nós estamos muito felizes de fazer parte dessa família, desse time aqui do CIPAC. Um time muito completo, com pessoas muito eficientes e dedicadas entre todos os colaboradores e os patologistas. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre patologia pulmonar. Vamos falar alguns conceitos, não só voltados para a patologia, mas para o oncologista, para o cirurgião, para o clínico. Claro que com uma ênfase voltada em patologia, mas mais de maneira geral. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Então, a ideia é mostrar o caminho que percorre o material do paciente a partir do momento em que ele é colhido do paciente até o seu diagnóstico final com testes moleculares, né? Nesse meio do caminho, falar sobre algumas novidades aí, algumas novas recomendações e vendo cada tópico desses. O objetivo da biópsia pulmonar, primariamente, é definir se a gente está vendo um caso de neoplasia ou de infecção, de inflamação. Sendo a neoplasia, definir se é uma neoplasia primária ou metastática. Sendo uma neoplasia primária, o intuito é chegar num diagnóstico histológico mais preciso possível, então diferenciar se é um adenocarcinoma, um carcinoma de células escamosas, um tumor neuroendócrino, para a gente poder fazer os testes moleculares que forem necessários e assim assegurar para o paciente o melhor diagnóstico e tratamento possível. Os tipos de amostra, então, que o patologista recebe para fazer esses diagnósticos são basicamente esses 3, citologia, biópsia e peça cirúrgica, né? Na citologia esfoliativa, o lavado broncoalveolar e o escovado brônquico são as principais amostras. Na citologia aspirativa, a punção por agulha guiada por broncoscopia tem crescido muito, né, em número, então é um material que o patologista está cada vez mais recebendo e está tomando mais familiaridade. E aí as biópsias transbrônquica e transtorácica, assim como as peças cirúrgicas que variam aí de tamanho e de procedimento, de uma ressecção em cunha a uma pneumectomia. Então, todos esses tipos de amostra aí vão ter tamanhos diferentes e muitas vezes na patologia pulmonar um problema que a gente se depara é o tamanho do material, às vezes são biópsias difíceis, localizações difíceis. Então, quanto material a gente precisa para chegar no diagnóstico final, para fazer o teste molecular? A recomendação é que a gente tenha pelo menos entre 200 a 400 células por sessão. E não só o número de células, mas a porcentagem de células tumorais que tem na área selecionada para fazer o teste molecular também é igualmente importante. 50% é a quantidade recomendada, mas com boas técnicas e bons resultados, com boas técnicas e boas condições de validação dos testes, com até 10% ou 20% de célula neoplásica no material, a gente já consegue ter resultados satisfatórios. Então, para a gente fazer tudo isso, todos esses testes, o primeiro passo, o segundo passo, na verdade, né? O primeiro passo é colher o material, mas o segundo passo é a fixação do material, é de extrema importância. Uma fixação inadequada pode levar por água abaixo todos os outros passos que vão seguir. Então, fixação imediata do material é fundamental e essa fixação deve ser feita com um fixador adequado, que é a formalina, o formol tamponado diluído a 10%. O volume desse fixador também é extremamente importante, né? É uma pergunta que a gente recebe recorrente. Nossa, mas tudo isso de 5 a 10 vezes o volume do material? Realmente é tudo isso mesmo. Uma parte importante, o volume do fixador. Sem a quantidade adequada de fixador, esse material não vai ficar bom, não vai ser bem processado, a gente vai ter problemas no corte, vai ter problemas com os resultados de imunistoquímica e de teste molecular por conta de uma fixação inadequada. O tempo de fixação é bastante variável, principalmente por conta do tamanho do material e do tipo de tecido que está sendo fixado. Então, é uma variação entre pelo menos 6 horas e no máximo até 48 horas. As citologias, tem vários métodos diferentes de preparo de citologia, né? Então, para os citoesfregaços,
A gente pode fazer simplesmente deixar secar o ar ou usar algum tipo de fixador, como álcool. E lembrando que sempre o material que resta, que não foi feito foi utilizado para fazer um cito esfregaço, pode ser usado para fazer cito emblocado, que é um dos materiais mais utilizados hoje para fazer imunistoquímica em material de histologia. E hoje, com a difusão da histologia em meio líquido, já tem sido utilizado, escolhido como material de preferência pela qualidade das lâminas que são feitas para avaliação do patologista. Então, por que todos esses processos são tão importantes? Porque no final que a gente vai precisar, todas as informações necessárias para o paciente vão vir no bloco de parafina, ou também de uma lâmina de histologia, né, ou de um cito emblocado, mas independente de qual for, são técnicas de baixo custo, com alta reprodutibilidade e que permitem a aplicação de diversas técnicas, né, da histologia imunistoquímica, hoje em dia mais difundida, mas também de vários testes moleculares de hibridização in situ. Então, nesse pequeno bloco de parafina, a gente vai conseguir fazer todos esses testes que a gente precisa. Por isso que, como a gente falou, né, do pulmão, de ser sempre material pequeno, sempre não, mas muitas vezes um material pequeno, e da gente ter muito problema com o desgaste do material, né, e cansar de escrever que a amostra não é suficiente para fazer os testes moleculares, diversos grupos se preocuparam em criar diferentes estratégias para a preservação desse material, para otimizar esse material. Uma delas que está aí representada nessa figura seria já de antemão a gente fazer cortes seriados com reservas já para fazer imunistoquímica e testes moleculares, que é uma ideia interessante, mas o contraponto seria que nem sempre a gente sabe de antemão o que vai ser necessário, então a gente pode acabar gastando esse material à toa, e a gente também não sabe qual vai ser a técnica que vai ser empregada, então pode ser, cada técnica utiliza algumas especificações de corte, de espessura de corte, e pode ser que nem sempre que você vai fazer de antemão vai ser o suficiente para fazer tudo isso. Então tem esse contraponto. Uma outra opção seria a gente substituir a inclusão de todo o material em um bloco só de parafina por dividir esse material em 2 ou mais blocos de parafina, dependendo da quantidade de material recebido. Também é uma estratégia que não funciona sempre, porque a gente não consegue garantir, sem ver antes na microscopia, se todos os fragmentos vão ter neoplasia. E mesmo que todos eles tenham neoplasia, a gente não vai conseguir saber se o que tem de neoplasia em cada um deles seria suficiente. A ideia aqui seria ter um bloco de reserva para fazer testes posteriores, mas dessa maneira a gente não consegue garantir. Então, também tem esse contraponto. Uma outra forma de manejo interessante e que é bastante interessante, que funciona muito bem na prática, talvez acho que de todas essas que eu falei aqui funciona melhor, seria a presença de um técnico experiente dedicado tanto para a inclusão do material na parafina, quanto para fazer o recorte histológico, né? Um profissional bem treinado consegue montar um bloco de parafina em melhores condições, com os fragmentos mais alinhados, que vai facilitar o corte, ou seja, vai necessitar um menor desgaste do bloco de parafina para começar a fazer os recortes histológicos, e também um técnico que tenha mais experiência também vai conseguir fazer isso com menor desgaste do material. E por fim, mas não menos importante, um pedido médico completo com todas as informações relevantes do caso ajuda muito o patologista, tanto para conseguir um diagnóstico mais preciso, quanto também para economizar o material, né? Por exemplo, se a gente recebe uma biópsia de pulmão, que é a única coisa que a gente sabe, além do nome e da idade do paciente, só que é uma biópsia de pulmão, a gente não sabe se a dúvida é se é uma neoplasia primária, se é uma neoplasia metastática, se esse paciente já tem um antecedente, e pode ser que a gente precise fazer um leque de imunistoquímica inicial mais amplo para tentar chegar num resultado final que às vezes a gente poderia com 1 ou 2 marcadores já atingir. Então, ter todos esses dados de antemão facilita, não só facilita, mas como ajuda também a economizar o material. Bom, então agora passando, acho que para a parte favorita dos patologistas, né, a microscopia, a gente vai passar por um pouco da classificação das neoplasias pulmonares, né, rapidamente, sem entrar em grandes detalhes, mas basicamente desde 2011, né, com esse artigo de revisão da EAUSC, que depois foi adotado pelo OMS de 2015,
dita as normas com que a gente classifica e gradua as neoplasias de pulmão. E antes de começar, acho que é sempre legal lembrar que a gente usa bastante esse termo de carcinoma não pequenas células, mas na verdade a gente tem que lembrar que ele não é uma entidade nosológica, né? É mais uma categoria aí guarda-chuva que a gente coloca aí os casos que a gente não tem certeza do diagnóstico final ou do diagnóstico mais preciso, e que a ideia é sempre a gente chegar num diagnóstico mais exato. Aqui hoje a gente vai falar rapidamente sobre o carcinoma de células escamosas, os adenocarcinomas e os carcinomas de grandes células, só pincelando, passando pelos principais conceitos e por algumas novidades. Então, o carcinoma de células escamosas, ele basicamente aí vai ser classificado como sendo ceratinizante ou não ceratinizante. Não se recomenda mais desde dessa publicação de 2011 a subdivisão em variantes citológicas e arquiteturais, por conta da ausência de significância molecular e prognóstico. Então, a única vez que a gente vai classificar de maneira diferente seria com a variante basaloide, porque essa sim apresenta um pior prognóstico. E lembrando que para ser classificado como um carcinoma de células escamosas basaloide, a gente precisa de pelo menos 50% do componente basaloide no total da amostra tumoral. Os adenocarcinomas, a gente tem aí os 5 padrões clássicos de adenocarcinoma, né? O lepídico, acinar, papilar, micropapilar e sólido, né? Lembrando que o lepídico e acinar eram classificados ou são classificados como mais adenocarcinomas bem diferenciados. O adenocarcinoma papilar intermediário, grau intermediário, e o micropapilar e o sólido como alto grau. E aí agora, recentemente, foi descrito um subtipo filigrana do padrão micropapilar, que assim como o padrão micropapilar clássico está associado a um pior prognóstico, mesmo em baixas quantidades, em pequenas quantidades no total do tumor. Esse subtipo ele é caracterizado por esse eixo fibrovascular que vai conter essas hastes de células com até no máximo 3 células de espessura, com alturas variáveis, né, como a gente tem nesse esquema aqui, e essas hastes não têm um eixo vascular central. E aí a comparação aqui com o padrão clássico, que a gente vê os agrupamentos de células destacados também sem um eixo vascular central. E aqui à direita nós temos alguns exemplos de microscopia, né, de histologia desse subtipo de adenocarcinoma. As outras variantes histológicas incluem o adenocarcinoma mucinoso, o coloide, o fetal e o entérico, cada um com suas particularidades. Então, o que a gente tem de mais novo agora, né? No final de 2020, a IAUSC trouxe um novo artigo que traz uma nova proposta de terminologia e graduação dos adenocarcinomas pulmonares. O que muda na terminologia é que agora o padrão de adenocarcinoma cribriforme, que antes era considerado uma variante mais agressiva, de alto grau, do subtipo acinar, passou a se, junto com esse componente, ou junto com esse subtipo de glândulas mal fundidas ou mal formadas, como classificado agora como padrão glandular complexo, sendo considerado um componente de alto grau. Então, essa foi uma das primeiras mudanças. Esse padrão glandular complexo está associado a um maior índice mitótico, a maior quantidade de necrose tumoral ou presença de necrose tumoral, invasão angiolinfática e o pior prognóstico bastante semelhante aos outros tipos histológicos já de alto grau clássico, o sólido e o micropapilar. Então, a ideia por trás agora dessa nova graduação é juntar o esquema anterior de padrão predominante com a quantidade de componente de alto grau. Então, o que a gente vai ter na classificação atual, nessa proposta atual, que deve ser adotada pelo OMS, que era para ter saído ano passado, mas que provavelmente deve sair esse ano em algum momento, a gente vai dividir em grau 1, 2 e 3, né, bem moderado ou pouco diferenciado. E o esquema vai ser, para os adenocarcinomas bem diferenciados, a gente vai ter um componente predominantemente lepídico, com ausência ou menos de 20% de um dos padrões de alto grau, que são o sólido, micropapilar e esse padrão glandular complexo, que eu comentei agora há pouco.
O moderadamente diferenciado vai ser predominante acinar ou papilar, e também com ausência ou menos de 20% dos padrões de alto grau. E já o adenocarcinoma pouco diferenciado vai ser aquele que tem presença de mais de 20% de adenocarcinoma com padrão de alto grau, independente de qual seja o padrão predominante. Nesse estudo foi feita uma análise da curva de sobrevida livre de doença dos pacientes, e o que a gente viu tanto no coorte com todos os estadios de doença, que é essa linha de cima, os quadros A e B, quanto no coorte que comparou só os casos com o estadio 1, que a gente conseguiu ter uma maior estratificação da curva de sobrevida livre de doença, então mostrando que realmente essa nova graduação tem um impacto no prognóstico, e é por isso que ela deve ser utilizada daqui para frente. Passando agora para o carcinoma de grandes células, é um carcinoma não pequenas células indiferenciado, é um diagnóstico que é restrito a espécimes de ressecção cirúrgica, né? Então a gente não pode dar esse diagnóstico numa biópsia, tem que ser na peça cirúrgica, e a gente tem que fazer coloração especial, né? Ou imunistoquímica ou coloração específica, ou o serviço não tem disponível. E aí, como que a gente vai ver esse resultado no relatório anatomopatológico? Vai ser carcinoma de grandes células e é uma descrição do que aconteceu com a imunistoquímica. Imunofenótipo nulo é quando teve negatividade para todos os marcadores, com características imunistoquímicas inconclusivas, quando a marcação foi duvidosa, inconclusiva, alguma dificuldade de interpretação na imunistoquímica. E com colorações adicionais não disponíveis é quando o serviço não dispõe dessas colorações. E nesses casos, o ideal é que esse material seja encaminhado para algum serviço que faça essas reações para a gente caracterizar melhor essa neoplasia. Passando agora para um achado um tanto quanto controverso, que é a disseminação através dos espaços aéreos, né, em inglês chamado de STAS, né, Spread Through Airspace. Hoje já mais bem difundida, né, é definida como a presença desses agrupamentos tumorais além da borda tumoral principal. Então, o que a gente vai ver na microscopia, o patologista vai identificar os limites do tumor, né, aqui nesses dois quadros identificados por essas linhas verdes pontilhadas, com o tumor principal à esquerda, e à direita, aqui nos espaços aéreos vizinhos, a gente vai ver esses grupos, esses blocos de células tumorais infiltrando esses espaços aéreos, muitas vezes, como estão nessas duas fotos aqui, de maneira contígua. E a importância dessa disseminação é a predição de recorrência locorregional nos grupos com ressecção limitada, e também de ser um fator prognóstico independente tanto para a sobrevida geral como para a sobrevida livre de doença. E no começo foi um pouco contraditório, e até hoje não tem definições exatas que são seguidas por todos os grupos, né? Cada grupo acaba seguindo um certo padrão de classificação para dizer se é um ou não um STAS. Mas independente da classificação usada, da definição usada, todos os estudos mostraram que esse achado possui um alto valor prognóstico, e é por isso que é fundamental que seja relatado nos laudos anatomopatológicos. E o que tem de mais novo agora a respeito disso foi a avaliação do seu valor nos tumores neuroendócrinos, né? Então, esse artigo da Yalski do final já de 2019 ressaltou uma maior recorrência do número de casos de uma maior recorrência desses tumores, né, dos tumores neuroendócrinos, quando identificada a presença do STAS. Então, aqui na curva de cima, né, nessa linha de cima aqui, nós temos o número de recorrência. As linhas vermelhas indicam a presença de STAS, os casos com presença de STAS, e as linhas em preto, os casos sem presença de STAS, e aqui as colunas são os tumores neuroendócrinos que foram avaliados, o tumor carcinoide atípico, o carcinoma de grandes células e pequenas células, e aqui separado cada um deles. E nessa linha de baixo aqui, a gente vê a curva de mortes por câncer de pulmão. Então, a gente vê que tem uma diferença bastante grande na curva, e mostrando que não só nos adenocarcinomas, mas também nos tumores neuroendócrinos, a identificação e o relato pelo patologista da presença ou não de STAS é fundamental para o segmento do paciente. Nesse estudo,
O STAS estava presente em 26% dos casos que foram avaliados, sendo que nos subtipos de alto grau, carcinoma de pequenas células e carcinoma neuroendócrino de grandes células, quase 50% desses casos tinham STAS presente. Então, foi vista uma associação com recorrência à distância, principalmente no cérebro, e uma associação independente com morte por neoplasia no corte geral, assim como nos cortes de carcinoma, que avaliaram somente o carcinoma de pequenas células e o carcinoma neuroendócrino de grandes células. Vamos falar, então, um pouquinho de imunistoquímica, né? Que é o nosso carro-chefe agora aqui. Coloquei aqui de uma maneira de perguntas, acho que as principais perguntas aí do dia a dia que a gente tem. Então, a ideia aqui é que a gente sempre mantenha lembrando lá do começo, a economia do material. Então, fazer um painel conciso e preciso. É por isso que eu falei que as informações clínicas são fundamentais lá no começo. Então, a ideia dos marcadores imunistoquímicos, principalmente em biópsia de pulmão, mas assim como todas as outras, a gente sempre poder fazer o menor painel possível e dar o melhor diagnóstico possível. Então, na prática, no dia a dia, qual que é a melhor combinação de marcador para você diferenciar um adenocarcinoma de um carcinoma de células escamosas no pulmão? O padrão ouro imunistoquímica vai ser o TTF1 e P40. Tem outros marcadores secundários, como a anapsina A, a proteína PM63, a citoceratina 5/6, mas só com esse painel de TTF1 e P40 a gente já consegue resolver a grande maioria dos casos, e esses outros marcadores secundários realmente só vão ficar ali para segundo plano nos casos mais difíceis, com morfologia mais complicada, com imunistoquímica para TTF1 e P40 mais duvidosa. E quando a gente está avaliando essa imunistoquímica, não só a positividade ou negatividade tem que ser considerada, né? Quanto de positividade a gente precisa para esse caso ser considerado positivo. Então, para o TTF1, que é um marcador bastante específico, mais de 5% de positividade já é suficiente para a gente dar um diagnóstico de adenocarcinoma, contanto que a gente tenha o contexto clínico adequado para fazer isso. Sem contexto clínico, a gente tem que ser mais ponderado, mas a gente sabendo de antemão que é um paciente com um quadro pulmonar bastante específico já de imagem e de clínica, com uma positividade bastante escassa, a gente já consegue fechar esse diagnóstico. Já o P40, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, ele não é tão específico. Então, com mais de 50% de positividade forte, a gente já consegue fechar o diagnóstico de SEC. Com menos de 10% é considerado não diagnóstico, e entre 10% e 50% o ideal é você considerar o contexto clínico e a intensidade da marcação. E quando usar marcador para diferenciação neuroendócrina, né, um pedido que a gente recebe frequentemente. A recomendação é que a gente só faça marcador de diferenciação neuroendócrina se tiver morfologia de lesão neuroendócrina. Sem morfologia, não tem dados na literatura que suporte uma relevância clínica para a positividade de marcadores neuroendócrinos, né? E o que a gente vê na prática, quando a gente faz esses marcadores, a revelia da presença ou não de morfologia, é que sempre vai ter uma ou outra célula que foi positiva, e às vezes a gente acaba ficando sem saber até como reportar isso no laudo, porque realmente a relevância que é uma ou duas células ali marcando num tumor inteiro, é difícil de predizer o quanto que isso vai ser importante. E aí, quais marcadores neuroendócrinos que a gente usa? O painel ainda hoje mais recomendado é um painel combinado de cromogranina, sinaptofisina I, CD56, mas tem um novo marcador, o INSMI-1, que é um marcador que tem tido excelentes resultados. Eu e a Carla tivemos bastante experiência com ele, e realmente é um marcador muito bom. E um diferencial dele é que, ao contrário dos outros marcadores do painel que eu recomendei agora aqui, de cromosinapto CD56, ele é um marcador nuclear. Então, os marcadores nucleares, a gente tem uma certa facilidade a mais de reconhecer a positividade e negatividade, ajuda na nossa interpretação no dia a dia. Então, é um marcador bastante promissor, já tem resultados excelentes, e na prática que a gente teve também funcionou muito bem. O KI67, né, quando que a gente deve usar ou fazer o KI67? Ele é basicamente usado para distinguir tumores carcinoides de carcinomas neuroendócrinos de alto grau,
mas isso não de rotina. Isso quando a gente tem biópsias pequenas, com muito artefato de esmagamento, que a avaliação da histologia está bastante prejudicada, ele pode ser usado como recurso para auxiliar nesse diagnóstico. A imunistoquímica ajuda nos casos de subtipos incomuns de câncer de pulmão? Pode ajudar em alguns casos. Nos carcinomas sarcomatoides, por exemplo, a expressão de citoceratina é variável, e aí fazer um painel de citoceratinas maior pode ser útil, então não fazer só 1 ou 2 marcadores, às vezes até 3 marcadores, sendo que pela literatura o CK18, a citoceratina 18, é um marcador bastante sensível. Nos casos de carcinoma sarcomatoide versus mesotelioma sarcomatoide, o BAP1, que é um marcador que tem perda de expressão em mesotelioma, nas variantes sarcomatoides ela é mais rara, só em 20% dos casos que ela acontece. Então, o uso do GATA3 pode ser usado para ajudar a excluir um mesotelioma sarcomatoide. O GATA3 ele é positivo praticamente em todos, ele não confirma o diagnóstico de mesotelioma sarcomatoide, mas a sua ausência praticamente pode ser usada para excluir esse diagnóstico. Então, pode ajudar num diagnóstico diferencial. Para diferenciar adenocarcinomas mucinosos, né, se é um primário ou uma metástase, né, esse é um sofrimento nosso aqui da patologia, porque realmente, a não ser que que esse adenocarcinoma marque TTF1, que acontece aí na minoria dos casos, 10 a 15%, a gente não vai conseguir diferenciar provavelmente, né? Até mesmo o padrão de crescimento lepídico, né, que em lesões menores de 3 centímetros é considerada como uma lesão in situ no pulmão, os tumores metastáticos podem exibir esse padrão de crescimento. Então, um dado fundamental, se o paciente já tem um tumor prévio, é a comparação morfológica com o tumor anterior, mas a imunistoquímica dificilmente vai ajudar nesses casos, vai ser mais informação clínica, correlação com imagem e com outros dados. E para diferenciar outros carcinomas primários de metástase, né, o carcinoma de células escamosas. O carcinoma de células escamosas ele tem tanto morfologia como imunistoquímica superponível nos diferentes lugares que ele aparece. Então, na pele, em mucosa, no pulmão, ele vai ter mais ou menos pode ter a mesma cara e vai ter a mesma expressão em todos esses casos. Alguns casos específicos que a imunistoquímica pode ajudar, por exemplo, no carcinoma tímico, que tem marcadores específicos, o CD117 ou c-KIT e o CD5. E em casos que o HPV de alto risco esteja suspeito, o paciente já tem uma lesão prévia de orofaringe, de colo uterino, de vulva, a positividade para P16 pode levantar essa suspeita, só que como até 20% dos carcinomas de células escamosas do pulmão podem marcar P16 sem ter relação com HPV, a confirmação dessa positividade para P16 deve ser realizada com um teste molecular. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? É claro que com a informação clínica, às vezes a gente consegue fechar esse diagnóstico, comparando a cara desse tumor com o tumor anterior que o paciente teve, mas é um dado importante para a gente não esquecer disso. Quando a gente está pensando em trato genital feminino, tem alguns marcadores que podem ser usados, né? Tanto PAX8, WT1, e a gente precisa tomar cuidado. O TTF1 pode ser positivo em neoplasias do trato genital feminino num subset de casos, não é tão comum assim, mas pode ser. E a anapsina A tem uma positividade em carcinomas de células claras, que é utilizado inclusive para diferenciar quando a gente está vendo lesão primária mesmo do trato genital feminino, a gente usa na piscina A. Então, numa metástase, a gente tem que tomar cuidado se esse não poderia ser um carcinoma de células claras, principalmente se a gente tivesse história prévia do paciente. Para mama, um painel com RE, GATA3 e TTF1 normalmente é suficiente, né? Principalmente se a gente já tem uma história de que o paciente tem um câncer de mama prévio. Outros marcadores, a mamoglobina e o GCDF-P15 são marcadores também que podem auxiliar. O TTF1 e a anapsina, que são os marcadores de adenocarcinoma pulmonar, podem apresentar alguma positividade, então é importante ver com cuidado esses marcadores. E mais recentemente foi descrito para carcinomas triplo negativos positividade para SOX10, né? Então, é algo que ajudou a gente
eu já vi bastante casos assim que o SOX10 ajudou nesses casos, era um carcinoma triplo negativo, que antes a gente acabaria liberando com metástase, com um carcinoma pouco diferenciado, não foi possível definir o sítio primário, e o SOX10 tem ajudado em muitos desses casos, quando a gente tem uma história positiva de câncer de mama, com uma marcação para SOX10 e confirmando a origem epitelial da neoplasia, de poder afirmar com algum grau de certeza de que se trata de uma neoplasia metastática da mama para o pulmão. E aí, assim como vários outros órgãos, como neoplasias de urotélio, rim, próstata, PCA, fígado, a gente também pode usar imunistoquímica para ajudar, mas o mais importante aqui é que para a gente fazer painéis concisos, a história clínica é fundamental. Então, se a gente já sabe de antemão que o paciente tem uma doença prévia, a gente consegue chegar muitas vezes no diagnóstico de forma mais rápida, mais eficiente e evitar que aconteça, né, de às vezes a gente fazer um painel aí com 6, 7, 8 marcadores, não conseguir chegar em lugar nenhum e depois a gente fala, olha, mas será que não poderia ser próstata, por exemplo, o paciente já tem um câncer de próstata prévio. Então, a gente saber desses dados todos de antemão é muito importante e não só facilita a vida do patologista, mas como adianta o resultado do diagnóstico para o paciente também. E a imunocitoquímica, né? Muitas vezes aí uma boa porcentagem dos casos de câncer de pulmão vão ser diagnosticados por um exame de citologia. E a imunocitoquímica ainda enfrenta algumas dificuldades, algumas barreiras, principalmente porque, diferente da histologia de tecido, tem numerosos métodos diferentes para pré-fixação e para processamento do material. Mas, de qualquer maneira, assim, de uma forma geral, é possível utilizar os mesmos protocolos, principalmente quando a gente está usando o material citoemblocado, porque o processo final da realização do citoemblocado é a fixação em formol e parafinização do tecido. Então, para a gente, quando tem um citoemblocado disponível, normalmente é o material que a gente vai preferir usar para fazer a imunocitoquímica, mas mesmo assim nas lâminas de citoesfregaço a gente também consegue fazer com alguma eficácia. Alguns estudos mostraram que, principalmente os materiais fixados com a base de álcool, mostraram alguns problemas com alguns marcadores, mas no geral a gente consegue fazer algum progresso. Uma outra coisa importante é os protocolos de validação e de controle de qualidade, que são essenciais nesses casos, por não ter um procedimento bem estabelecido, né, guidelines bem estabelecidos para esses métodos, o laboratório tem que ter um controle interno de qualidade e de validação desses casos muito eficiente. Então, se a gente vai fazer esse tipo de exame, a gente tem que estar bastante em cima de validar esse exame, de que ele está tendo um resultado correto. Então, agora passando um pouquinho sobre biologia molecular, sobre os testes moleculares, na verdade. Bom, a gente sabe que eles são fundamentais para a escolha do melhor tratamento, né? E diversas técnicas estão disponíveis hoje, de imunistoquímica ao Next Generation Sequencing, né? O NGS. E um ponto que é fundamental é a coordenação da execução desses testes. Então, como que a gente vai fazer esses testes, né? O patologista dá o laudo e já vai fazer os testes moleculares, né? O teste reflexo, vai voltar o diagnóstico histológico para o oncologista para depois fazer os testes que ele achar necessário. Então, essa coordenação tem que estar muito bem organizada. Por isso que os times multidisciplinares são tão importantes. E o patologista deve fazer parte desse grupo, porque ele vai ter com certeza um papel muito importante aí, não só para dar o diagnóstico, mas como ajudar a direcionar os melhores testes a serem realizados. Qual método escolher, né? Então, vou passar rapidamente aqui sobre os principais métodos disponíveis, né? Imunistoquímica, no geral, é o método mais acessível e mais rápido, com menor custo, tem uma técnica mais simples e bem difundida, mas é usada mais em casos específicos, né? Para alguns casos, por exemplo, como no ALK,
ele pode ser um excelente método de rastreamento, né? Ou até mesmo alternativo para o FISH. Então, pesquisar o ALK por imunistoquímica já é rotina e não tem necessidade de confirmação do resultado do ALK por outro exame como o FISH, a não ser em resultados duvidosos. O FISH, ele vai avaliar o número de cópias, amplificação e alterações estruturais, né? Por exemplo, os rearranjos. Só que para você fazer o FISH e ter o resultado que você quer, você precisa escolher a sonda correta, né? Então, tem vários tipos de sonda, acho que as 3 mais usadas são essas 3 que eu coloquei aí, a sonda de break-apart, difusão e dual color. Cada um tem a sua função específica. Por exemplo, o break-apart, a gente vai investigar translocação. Então, por exemplo, a gente faz um FISH com sonda de break-apart para o EWSR1 do sarcoma de Ewing, e a gente vai ver que teve translocação, mas a gente não vai saber qual que é o parceiro. Então, o parceiro pode ser o Fly1, pode ser o EGG. Para a gente saber qual que é o parceiro, a gente teria que usar uma sonda de fusão. O problema é que para fazer isso, se a gente quiser saber exatamente qual parceiro, ou a gente vai ter que ir testando uma sonda de cada vez, ou a gente vai ter que fazer um monte de sonda de uma vez só e vai gastar um monte de material. Então, talvez numa situação dessa não seja o melhor método a ser escolhido. E a sonda de dual color é a que usa para ver amplificação, né, comumente em HER2 para mama, que eu acho que talvez o FISH mais realizado, e para EGFR em caso de glioblastoma, por exemplo. O PCR, né, o Real-Time PCR, ele vai avaliar um grupo específico de alterações. Então, aquele caso, por exemplo, do WSR1, ele já vai te dizer não só que teve a translocação, mas com qual parceiro de translocação. Só que para te dizer qual parceiro de translocação, a sua sonda de PCR tem que estar contida esses parceiros, né? O que a gente faz normalmente é pega o principal grupo de mutações que tem e faz uma sonda assim. Então, diferentemente do NGS, que vai achar qualquer tipo de mutação, aqui ele vai achar só aquelas que estão pré-definidas pela sonda que foi utilizada. O Sanger ainda é o padrão ouro para sequenciamento, mas por ser uma técnica mais complexa e que necessita de um material de DNA mais puro, é uma técnica um pouco mais difícil de ser realizada no dia a dia e tem sido cada vez menos utilizada, dando preferência para os outros métodos. E o NGS, né, que talvez o queridinho de hoje em dia, né, tem que lembrar que nem todos os tipos de alteração são detectados em cada ensaio de NGS, né? O NGS normalmente é feito por painéis, então a gente precisa saber qual painel que a gente está pedindo, se engloba aquelas alterações que a gente quer ver. E um grande ponto importante dele é que ele permite você criar painéis muito amplos. Então você pode, por exemplo, como é feito no Foundation, que são avaliados 324 genes de uma vez só. Então, ele te permite uma gama muito ampla de análise e relativamente com resultado cada vez mais rápido. Bom, sobre o câncer de pulmão, então, as principais pesquisas de mutação são do EGFR, né? Os métodos mais utilizados são PCR e NGS, o Sanger ainda agora caindo, né? O PCR e o NGS cada vez mais dominando a pesquisa de mutação do EGFR. Apesar de existirem anticorpos de imunistoquímica para EGFR, eles ainda não estão tão liberados para uso clínico, né? A definição de tratamento com terapia com mutação de EGFR ainda não está indicada quando você acha alteração por imunistoquímica, e o FISH não é um método recomendado. Para o ALK, né, tem muitos métodos disponíveis. O teste por imunistoquímica com esse clone específico, D5F3, é considerado uma alternativa equivalente ao teste por FISH, como eu falei antes, não precisa de teste confirmatório, então você tem um teste aí que é barato, que é rápido e que é tão eficiente quanto o FISH, é uma boa alternativa. E apesar do RT-PCR ser um teste extremamente confiável, daquela maneira que eu falei, pode ser que ele não detecte fusão do ALK com novos parceiros recém-descobertos, o que tem acontecido agora com o uso mais ampliado do NGS.
essas sondas não vão acabar pegando essas novas alterações descobertas, esses novos parceiros descobertos. O ROS1 é mais ou menos parecido com o ALK, a gente também tem um teste com imunistoquímica. O problema é que no ROS1 ele tem uma sensibilidade muito boa, mas uma especificidade mais variável. Então, se o resultado for negativo, o resultado da imunistoquímica for negativo, ele é considerado negativo, a gente não precisa testar, fazer FISH, PCR ou NGS. E se ele for positivo, aí sim a gente tem que fazer um teste confirmatório, e aí o método pode ser o método de escolha, pode ser o FISH, pode ser o PCR, pode ser o NGS, mas só nos casos positivos. Os casos negativos já são considerados negativos mesmo e não precisa de nova confirmação. O BRAF tem sido mais utilizado como PCR, Sanger e o NGS, mas um anticorpo agora, para o BRAF V600E, já está comercialmente disponível para imunistoquímica. Teve avaliação de um grupo francês recentemente, no meio do ano passado, mostrou uma sensibilidade e especificidade excelente, 100% do anticorpo quando comparado aos resultados do NGS. E esse estudo comparou também o tempo de resposta do BRAF para o NGS, e foi de 3 dias para a imunistoquímica, comparadas com 14 dias para o NGS. Então, uma diferença brutal, né? Se a gente está querendo diagnósticos precisos e rápidos, isso mostra. E ele, inclusive, propôs fazer um teste reflexo, incluindo a imunistoquímica, e, paralelamente, segue o NGS, né? Porque, apesar desse tempo curto, a imunistoquímica aí você vai estar avaliando somente o BRAF, nesse caso, enquanto que no NGS você já estaria avaliando um painel completo, mas às vezes você já tem uma resposta inicial e já poderia iniciar algum tratamento específico com maior velocidade. E outros genes pesquisados, o MET, né, o NGS é o método de escolha para a pesquisa do MET, sendo que a plataforma baseada em RNA demonstrou melhora na detecção. Isso, na verdade, para todos os genes avaliados, sempre que a plataforma for baseada em RNA, a detecção tem se mostrado melhor, mas é um método, trabalhar com RNA é sempre um pouco mais difícil, mais delicado, as técnicas têm que ser mais apuradas, é um material que dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado final costuma ser melhor. O RET é pesquisado principalmente por FISH, por sonda de break apart, por PCR, e o NTRK, o TREC, né, tem imunistoquímica, que é o que a gente mais fazia, mas também pode ser avaliado por FISH. O contraponto é que você tem que fazer 3 sondas de break apart para o FISH, uma para cada um dos subtipos. Pode ser avaliado por PCR ou pelo NGS também, mas a imunistoquímica é uma alternativa bastante interessante e rápida, e é um teste que pode ser feito em gratuidade. A Bayer tem um programa chamado OnTrack, que avalia tanto por imunistoquímica quanto por NGS esses casos. E o PDL1, né, que tem sido muito comentado hoje em dia, é um teste realizado por imunistoquímica para predizer a resposta à imunoterapia. Um dos problemas do PDL1 é que a gente tem uma infinidade de clones diferentes, cada um deles tem seu ponto de corte ou sua metodologia de contagem diferente, então a gente precisa se atentar a isso. Mas teve um estudo que foi realizado comparando a eficácia desses clones diferentes em câncer de pulmão, e todos eles tiveram uma eficácia bastante semelhante, com 1 ou 2 exceções. Então, de qualquer maneira, a gente tem que ficar ligado se a droga que a gente quer usar está sendo coberta por um clone específico que foi feito, ou saber qual clone pedir. E aí sempre pode pedir ajuda aí para o patologista para ver se ele pode ajudar na escolha do melhor clone, na melhor indicação. E sobre testes moleculares em espécimes citológicos, né? Assim como na imunistoquímica, na imunocitoquímica, a necessidade de protocolos de validação rigorosos enfrenta exatamente o mesmo problema por conta das mesmas características, né, das diferentes formas de se preparar o citoesfregaço ou o citoemblocado.
E tanto o citoimblocado quanto o citisfregaço pode ser usado. Para o PDL1, ainda não tem ensaios validados por guidelines, mas na prática ele já tem sido usado, né? O problema crítico principal do PDL1 é a idade da amostra, que a recomendação é que ela deve ter menos de 6 meses e que o tempo de fixação tenha sido no mínimo por 3 horas. Os valores de cortes podem necessitar de readequações. Alguns estudos mostraram que as positividades mais altas, né, com maior porcentagem de células tumorais, tiveram maior correlação com resposta ao tratamento. Então, pode ser que os valores de cortes podem necessitar ser readequados por esse tipo de material, mas ele tem sido usado na prática, sim, com eficiência. E os testes que precisam de avaliação das células inflamatórias, né, alguns clones são avaliados junto com células inflamatórias, pode ser prejudicado porque na citologia a gente não vai ter a arquitetura da neoplasia. Então, a gente saber se aquela célula está relacionada ao tumor ou não, é só uma célula inflamatória local ou por algum outro tipo de resposta ali do organismo naquele local, a gente não vai conseguir diferenciar. Então, tem alguns problemas com a avaliação do PDL1 em citologia, mas no geral, de forma geral, e principalmente nos citoimblocados, ele pode ser e tem sido usado com bastante eficácia. Essa é uma sugestão de como seguir os testes moleculares em uma amostra de citologia, né? Então, se você tem um cell block e o cell block é suficiente, você pode fazer testes baseados em DNA e RNA. E se o cell block não é suficiente, recomenda fazer só o PDL1 com o cell block e fazer os outros exames nas lâminas de esfregaço. E quando a gente está usando a lâmina de citoesfregaço, a gente o patologista vai precisar marcar bem a área de interesse, porque dependendo do exame que você vai fazer, a área que você vai marcar vai ser diferente. Então, por exemplo, numa mesma lâmina, você pode ter aí uma área que seja mais interessante por FISH, em que você vai precisar de uma avaliação nuclear das células com maior detalhe. Então, é importante que os núcleos estejam separados, como a gente vê nessa imagem, mas já para um teste como o NGS, por exemplo, é mais importante a pureza das células tumorais naquela região. Então, é mais importante que não tenham células não tumorais naquela região e em boa quantidade do que você ter uma definição morfológica daquela célula em si. Isso não vai fazer diferença. O que vai interessar ali é o material genético, enquanto que no FISH a avaliação do núcleo que vai ser importante. Então, mais uma vez ressaltando aí a importância da conversa aí entre o oncologista e o patologista, de como a escolha e a conversa do saber o teste que vai ser usado pode influenciar em coisas pequenas, né, que às vezes a gente nem imagina no dia a dia, mas como isso pode ser importante e mudar o rumo aí do diagnóstico do paciente. Em espécimes citológicos, então, né, muitos estudos acabaram até mostrando superioridade das amostras de citologia quando comparadas com biópsias pequenas para testes moleculares, assim como no NGS, isso principalmente por conta de uma melhor celularidade, maior carga tumoral e menos dano ao DNA, porque não teve a fixação por formol que acaba degradando o DNA. Então, a citologia tem sido usada com bastante eficácia, mas, mais uma vez, lembrando que os protocolos de validação para fazer esses tipos de exame devem ser bastante rigorosos. Então, lembrando que todos esses testes moleculares podem ser cobertos por algum programa de gratuidade, né? Eu acho que aqui no laboratório, no CIPAC, a gente está participando de praticamente todos esses, né? O LAM Mapping, que faz NGS através do Foundation One, né, e junto com o PDL1. Na prática, como é que funciona, né? Então, essas 5 empresas farmacêuticas fizeram um consórcio e criaram esse projeto LAMMAP, e o que acontece é que o paciente tem direito a um voucher e apenas um voucher. Então, se ele usar esse voucher para fazer o LAM-mapping, ele não pode participar de outro programa de que essas empresas fornecem. E a MSD, que tem o programa da PD Point, como ela não entrou nesse consórcio, você pode fazer esses 2 programas em paralelo. Então, você vai, óbvio, vai precisar de uma quantidade de material
boa para você conseguir fazer esses dois programas em paralelo, mas é uma opção que os oncologistas em São Paulo têm usado bastante, que é enviar uma parte do material para o LangMap e outra parte para o PDPoint. O PDPoint, por ser um método de PCR e de real-time PCR, né, do PCR de tempo real e imunistoquímica, costuma ter um resultado um pouco mais rápido, e depois ele recebe um resultado do LangMap um pouco mais completo. Então, o LangMapping aí, né, como eu falei, faz na plataforma de NGS, né, do FoundationOne, que valia, como eu falei algumas vezes, 324 genes, mais o Tumoral Mutational Burden e a avaliação de MSI, né, da instabilidade de microsatélite, além do teste de PDL1 com o clone SP263. E, para terminar, nessa parte de testes moleculares, aí a biópsia líquida algo que vem crescendo, né? Então, não só de importância, mas como de utilização. Ela é feita a partir... Como é que a gente faz ela, né? Ela é feita a partir de uma punção venosa comum. E lembrando que cada 10 ml de sangue que for colhido pode produzir até 5 ml de plasma. E 2 ml de plasma já permitem uma análise bem sucedida desse material. Então, a punção venosa comum, você pode coletar esse material, esse sangue, num tubo de EDTA mesmo. E o ponto contra de ser um tubo de EDTA é que esse material tem que ser processado rapidamente. A indicação é de que você processe esse material em até 2 horas, mas até 6 horas é aceitável, mas o quanto antes for processado, melhor. E já tem disponível no mercado tubos especializados para retardar a degradação do DNA tumoral circulante. Esses tubos aí conseguem manter a qualidade da amostra variando da marca, né, do tubo, entre 7 e 14 dias, mas em alguns estudos mostraram que o processamento rápido do material com menos de 6 horas teve pouca diferença para o material coletado com o tubo de EDTA. Então, não ter um tubo especial para coletar, para fazer um material de biópsia líquida não seria exatamente um grande empecilho, né? O próprio tubo de EDTA com uma punção venosa comum seria suficiente. Então, a amostra deve ser processada rapidamente. Aí você pode fazer os testes de biópsia líquida tanto com plasma quanto com o soro sanguíneo, mas o plasma tem mostrado melhores resultados. E assim que você processa esse material, né, faz a dupla centrifugação e pega o plasma, esse material deve ser resfriado imediatamente. O ideal é que se congele a menos 80 graus. Mas se não tiver disponível, congelar a menos 20. Se for manter em geladeira, né, entre 2 e 8 graus Celsius, é recomendado que no máximo por 1 hora. Mais do que isso, esse material já não vai ser bom para análise e a chance de a gente ter um resultado insuficiente, aí, inconclusivo, vai ficando cada vez maior. E aí, depois que o plasma está pronto, vai fazer o isolamento, a extração do DNA, e aí vai aplicar as diferentes técnicas de pesquisa para as mutações desejadas. A especificidade e a concordância são altas quando comparadas com o material tecidual da biópsia líquida, mas as taxas de resultados negativos são bem altas também, né? Tem várias hipóteses aí propostas dos mecanismos de liberação de DNA tumoral circulante na circulação, mas o que leva a esses resultados falsos negativos é uma baixa circulação ou ausência desse material. Então, aí eu coloquei exemplo de 2 estudos, né, o IPASS, que teve 34,3%, e esse IFAM de quase 60% de falso negativo, né? Então, assim, é aquele resultado que, se for positivo, legal, você tem um resultado com que você já pode trabalhar e já pode iniciar terapia a partir dele, mas se esse resultado for negativo, o ideal é que você espere a confirmação numa amostra de tecido, ou que, caso ainda não tenha sido feito, que encaminhe uma realização de estudo em amostra de tecido para ver se tem concordância entre os resultados. A AstraZeneca já tem um programa para biópsia líquida em câncer de pulmão, e apesar da AstraZeneca ser uma das empresas que está participando do consórcio do LangMapping, esse especificamente teste para biópsia líquida não invalida o projeto do LangMapping. Então, você pode fazer esses dois em paralelo, pode mandar um material para fazer a biópsia líquida, que você vai ter um resultado bem mais rápido,
e em sequência ou em paralelo você vai fazendo o teste com LAM mapping. A biópsia líquida também já tem plataformas baseadas em NGS para avaliação. O Foundation One tem uma proposta de Foundation One Liquid CDX, que usa exatamente o mesmo painel de avaliação que ele usa em tecido, ele vai usar para fazer na biópsia líquida. Então, você vai ter basicamente os mesmos resultados, lembrando que, assim como nos outros tipos de teste, a chance de ter um falso negativo é alta, porque esse falso negativo não é, na verdade, por falha técnica, é por ausência de DNA tumoral circulante. Então, independente da plataforma que você vai usar, tem que lembrar dessa informação de que se o resultado for negativo, é preciso confirmar com material em tecido. Eu acho que é isso. A ideia não era se aprofundar muito em nenhum dos assuntos, mas passar por todos eles aí de uma forma mais simples aí, que desse para ilustrar alguma coisa e quem sabe trazer alguma novidade para vocês. Agradeço de novo a oportunidade de poder conversar com vocês e me apresentar, né, aqui na cidade. E agora acho que vamos ver se temos algumas perguntas aí. Muito bom, Renê. Muito bom, Renê. Oi. Oi. Nós temos sim umas perguntas aqui da audiência. Uhum. Vou te repassar. Me ouve bem, Renê? Estou ouvindo, pode falar. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da doutora Denise Machado. Oncologista. Ela pergunta, Renê, em relação aos tumores neuroendócrinos, para ajudar a diferenciação entre o neuroendócrino grau 1 e grau 2, usa-se mais o índice mitótico ou deve-se pedir o KI67? Certo. Para diferenciar o grau 1 e 2, vai usar só o índice mitótico. O KI67 não é utilizado como ferramenta de auxílio para essa diferença diagnóstica. Não era na OMS de 2015 e já está confirmado que não vai continuar não sendo utilizado na nova edição da OMS. Vai ser usado ainda só o índice mitótico mesmo. Então, é o olho do patologista ali, botar no maior aumento, uma musiquinha para relaxar e sair contando mitose mesmo. Não vai ter alternativa. Denise, obrigada pela participação, viu? E o doutor Luiz, também oncologista, pergunta: material citológico ou histológico em lâminas já corados podem ser usados para NGS? Há interferência da coloração do resultado do NGS? Não são todas as colorações que têm o mesmo resultado, mas é sabido que a coloração de Papa Nicolau é uma coloração que pode ser feita tranquilamente, previamente aos testes moleculares, independente de ser NGS ou não, e elas não interferem no resultado. A coloração de HE também dá para ser usada, acho que não tem um resultado tão bom quanto o Papa Nicolau, mas se você precisar, por exemplo, marcar uma área e você tiver que escolher uma coloração, o Papa Nicolau é a melhor coloração para você fazer, que sabidamente ela não vai interferir no resultado. Então, você pode corar e não teria problema. Mesmo no corte histológico já curado, a gente faz isso às vezes como recurso, às vezes até algum caso que a gente já fez um marcador imunistoquímico e que foi negativo e a gente por algum motivo resolve que é necessário testar um outro marcador.
a gente acaba usando essa mesma lâmina e a gente já teve resultados bons com isso, assim, né? Gastou o material, não tinha mais como fazer um novo recorte, a gente usou uma lâmina anterior que tinha tido um resultado negativo e a gente conseguiu avaliar ela de certa maneira com eficácia. Então, nas pré-coradas não é o ideal, né? Tirando o Papa Nicolau, que não, já mostrou que não tem interferência, mas como um recurso pode ser utilizado, sim. O doutor Luiz pergunta ainda, Renê, se a imunistoquímica para NTRK é suficiente para iniciar tratamento ou precisa confirmação pelo NGS? Desculpa, Luzete, você pode repetir? Eu perdi um pouquinho o áudio aqui. Sim. Se a imunohistoquímica para o NTRK é suficiente para iniciar o tratamento ou se precisa da confirmação pelo NGS? A imunistoquímica é suficiente. Não precisa ser confirmada por NGS. Só a imunistoquímica é um anticorpo só. Ele pega as três mutações e então você vai avaliar os três em uma reação só e não é necessário nova confirmação. Só a imunistoquímica já é confiável, né? Você tem que ter controles positivos e negativos. A reação está bem validada, assim como qualquer outra imunistoquímica que você vai fazer. Mas no NTRK não é uma avaliação que precisa ser confirmada com outro teste molecular. A imunistoquímica é suficiente. Uhum. Luiz, obrigada pela participação, viu? Renê, temos várias manifestações aqui, elogiando bastante a sua aula, agradecendo, vários residentes aqui, inclusive, agradecendo pela ajuda, dizendo que a aula foi muito informativa, viu? Tá ótimo, obrigado, fico feliz. A ideia era essa mesmo, que fosse algo... Agora eu tenho uma pergunta, Pode falar. Renê. Um outro probleminha que às vezes a gente tem com relação à representatividade do material é aquele material que às vezes é bom, ele é grande, mas vem necrótico, né? E como você acha que a gente deve colocar no laudo para passar exato a informação para o colega de que, apesar daquela biópsia ser grande, a gente não tem condições de prosseguir com o estudo daquele material e que o melhor, na verdade, para aquele paciente é proceder à repetição o mais rápido possível para obter uma melhor amostragem? Eu acho que a resposta para essa acho que a gente tem que tomar um papel de protagonista nessa situação e ligar para o oncologista, para o clínico, para o cirurgião e conversar com ele, explicar, falar, olha, apesar do material que você mandou, o tecido é praticamente todo necrótico, a gente não tem célula viável. Inclusive aconteceu isso hoje aqui, a gente pegou um caso que era um material todo necrótico e a gente Sim. ligou e conversou e falou, olha, se você quiser realmente para fazer um protocolo, para ter um registro, a gente até poderia fazer imunistoquímica e falar, olha, vai ser inconclusivo, mas eu já te adianto que vai ser. Se você preferir, já cancela e já dá seguimento a um novo pedido de biópsia, se precisar internar o paciente, fazer algum exame prévio, mas a ideia eu acho que a gente tome protagonismo nesses casos e vá atrás do médico do clínico que mandou esse material para a gente, converse com ele, explique a situação. É óbvio que a gente sempre pode colocar uma nota no laudo, ser o mais claro possível, explicar, mas eu acho que o contato ali, tete a tete, ainda faz mais diferença. Obrigada. Vou dar uma checadinha aqui se temos mais alguma pergunta. Acho que não. Muitos agradecimentos aqui pela aula. Renê, eu acho que então nós vamos ficar por aqui, né? Acho que você vai voltar outras vezes para nos ajudar aqui a esclarecer esses assuntos, né? Com todo prazer. Eu agradeço, então, viu, a presença de todos e, assim que for possível, a gente convida para mais conversa de patologia aqui no CIPAC Diagnóstico. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Espero que vocês tenham gostado e eu e a Carla estamos aqui, estamos disponíveis e com vontade de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem aqui, liberar os casos cada vez mais de forma mais precisa e no menor tempo possível. Obrigado a todo mundo.